Passado o período junino, a Fundação de Cultura de Caruaru está sob uma nova administração. Agora que a poeira baixou e com essa nova gestão, algumas perguntas ficam no ar. Como será tocado a cultura daqui para frente? Em relação aos artistas que ainda não receberam por suas apresentações, como é que fica? Esse pagamento sai agora, sai depois? O que é que está acontecendo? Também temos algumas questões em relação aos equipamentos culturais do município. Casos como a Casa da Cultura José Condé, a própria biblioteca, todos esses anos aí desativada, e qual é o olhar da gestão tocada a partir do prefeito Rodrigo Pinheiro nesses sentidos. Vamos conversar com o Erlon Cavalcante, ele que era diretor de cultura e agora recém-nomeado vice-presidente, para saber todas essas questões que estão inquietando não só o universo artístico-cultural, mas também a sociedade de um modo geral. Que não houve necessidade de reinvenção. Caruaru é um negócio importante. Tem que ser sempre assim, transparente e verdadeiro. O galego dos olhos muito arriscado colocar nas mãos de um salvador da pátria o destino da nação. E quanto mais o povo aderir à situação, melhor para os políticos. Fiz lá em casa, meu amigo, chegou 3 horas da manhã, eu pulei da cama no meio do meu Deus. Os governos sempre trabalharam para que os artistas não tivessem liberdade. Você vê que esses pensamentos também, eles estão muito aqui pertinho. De fato, há uma interferência. Exatamente, o governo Bolsonaro trouxe vários desses elementos. Erlon, a gente já deu uma olhadinha aí no projeto da estação ferroviária, mas esclarece um pouquinho mais para a gente, né? Essa antiga estação, que é conhecida também como Polo Criativo, qual é essa expectativa, o que é que realmente vai ser contemplado lá, aquelas casas, né, dos segmentos, permanecem, não permanecem, o que é que vem de novo para aquela área dali? Bom, primeiro agradecer ao blog de Paulo Nails pela excelente cobertura que está sendo feita. Eu acompanho também como jornalista de formação e precisava abrir falando o meu agradecimento especial ao prefeito Rodrigo Pinheiro, por ter me convidado. Eu já estava na gestão, mas ter confiado em mim esse novo cargo. Eu disse a ele que vou dar o meu melhor. O artista de Caruaru sabe quem eu sou, junto com o Rafael, que chega, que também tem uma experiência fantástica, tanto no serviço público como no serviço privado. Então é uma nova fundação, uma nova cabeça e tudo novo, existe a expectativa. A forma disso foi o artista nosso que veio aqui nos saudar no dia que a gente foi recebido com esses novos cargos. Inclusive o Rafael, que você logo também vai conhecer ele melhor num papo com a gente, mas no caso hoje o foco é o Erlon. Então, Paulo, a estação ferroviária, ela foi entregue já a primeira parte, que foi a parte que vai da Via Parque, do intertravado, todos aqueles movimentos. Tivemos o São João, vocês já perceberam que houve um novo formato, alguns polos ficaram maiores, outros polos foram para outro canto e tal. E aí, entre tantas reuniões que já aconteceu com a Fundação de Cultura, com o IFAM, com os próprios responsáveis pelas casas, agora vai começar a reforma, que são 14 meses, do prédio da estação, que é onde a gente chama de plataforma. Então a plataforma ela vai ter uma nova cara, sem perder a característica histórica, até a própria cor que foi descoberta pelos arquitetos, pelos pesquisadores. Então é um espaço lindo. Tivemos uma apresentação para algumas entidades da cidade, como a Academia de Letras, o Instituto Histórico, a Academia de Cordel e alguns artistas, o Conselho de Cultura, que precisavam entender como vai ser a entrega desse prédio. O comandante desse processo todinho, além de tanta gente envolvida, como o Suame, como o Dr. Lúcio Almeida, mas o Jorge Passos, explicou passo a passo como ele pegou o prédio, como ele vai ser entregue, o que vai ser ali. A perspectiva de vocês é que essa realmente é a última etapa, agora já é a etapa final? Isso, essa é a etapa final. Por quê? Porque precisou terminar o São João para poder desocupar tudo que estava ali dentro. Inclusive agora a gente vai relocar o Mestre Seba, logo a gente tem uma novidade boa aí, e aí a gente vai estar o prédio pronto
para poder começar a reforma, que vai começar a reforma principalmente do telhado. Essa observação que você fez em relação à SEBA é interessante, porque também há questionamento se aqueles caseiros que estavam ali, que inclusive fazem parte do processo desde antes, né, aquelas casas que representam segmentos, não que eles sejam donos da casa, até porque aquele ambiente ali não é ambiente público, mas querendo ou não sei se no sistema de comodato, como vai ser estudado isso, eles são cuidadores daquela casa. Então quer dizer que aqueles cuidadores, eles retornam a desenvolver suas atividades naqueles locais, inclusive o SEBA, não é isso? Isso, o Instituto Histórico lá em cima, SEBA, e o projeto que foi apresentado, que inclusive eles têm já conhecimento disso, como a estação vai ficar pronta, Paulo, teremos ali salas com um teatro para escola, teremos ali uma sala para exposição, todo o equipamento ali, ele vai fazer uma interlocução com as casas, ou seja, o comboio da cultura, onde eles vão estar presentes, vão ter presença marcante, porque, por exemplo, a capoeira, o cordel, o boi, tem atividades, cada uma na sua linha, então eles vão utilizar, inclusive, o prédio da estação para fazer oficinas, para receber escolas. O projeto é fantástico, é um projeto grandioso, e é no coração da cidade, né, na estação ferroviária, né? Muito bem. Inclusive essa história do cordel, porque apesar da Academia Caruaruense de Literatura de Cordel estar com um ponto que avançou muito, inclusive isso em relação lá ao polo comercial, mas são coisas distintas, né? Até Nelson dizia isso, que uma coisa é a Academia do Cordel, outra coisa é a Casa do Cordel. Então, realmente ver esse espaço preservado nesse novo formato vai ser muito interessante. E a perspectiva de entrega é um ano e 6 meses, mas será que no próximo semestre já dá para estar finalizando? Sim, é 1 ano e 4 meses, lembrando que dentro da proposta dá aquela parada no final de maio para poder montar o São João 2023, aí volta depois de 2 meses, por isso que é esse prazo estendido. E ali não é apenas uma reforma, ali é um restauro, ali tem todo o cuidado com a história, com a memória, né? Foi necessário mexer com a parte hidráulica, isso, né? A elétrica. Isso, Paulo, e o acompanhamento de técnicos e responsáveis, tanto da prefeitura, né, como da sociedade civil. Então, é um equipamento fantástico. Se você perceber, todas as grandes estações ferroviárias, elas estão no centro das cidades. E Caruaru é exemplo de respeito, de história, de memória, principalmente de entrega, né? Então, essa entrega vai ser fantástica, porque ela está dentro de um equipamento histórico que já foi entregue, como eu falei, a primeira etapa, que foi o processo da estação junto com a Via Parque, e aí a gente já percebeu esse ano no São João, né? Antigamente, quando chovia, muita lama, você viu que hoje, que o São João de 2022 já teve uma outra conotação, as pessoas já se sentiram mais presentes, as famílias, e eu tenho certeza, Paulo, que quando o prefeito Rodrigo Pinheiro entregar aquele equipamento, é um equipamento que não vai ser só, como você bem falou, responsável pelas pessoas que já fazem trabalho ali, como cordel, boi. A gente quer envolver outras academias, outros atores da cultura da cidade, como a Sartic, né? Entre outros artistas, escolas públicas e privadas, para ocupar aquele espaço com atividades culturais. Nessa possibilidade de ter a sala para reuniões, então eu creio que até o Conselho de Cultura ele também poderia ser abrigado nas suas reuniões, né? Isso que deve ter pequeno auditório, alguma coisa assim. Isso, inclusive essa reunião que tivemos para apresentar o projeto foi justamente também nesse intuito que o Conselho de Cultura, com as 15 cadeiras da sociedade civil e as 15 cadeiras do governo, tivesse mais habilidade para entender como vai ser aquela entrega, para trazer projetos que possam dar vida àquele movimento. Em relação aos equipamentos culturais, o Museu do Barro está passando por uma reforma, também possivelmente vai ser entregue nesse mesmo período, né, e a Fundação de Cultura. Existe projeto também, mesmo a médio e longo prazo, em relação à Casa da Cultura Zé Condé? Sim, inclusive tem uma grande novidade aí para o Museu do Barro, mas quem vai dar essa notícia é o presidente Rafael, junto com o prefeito. A gente está construindo uma nova identidade. Já tem um projeto que o professor George está tocando, que é o Museu Vai à Escola, que é bem legal. Dia 19 de agosto faremos a entrega do novo espaço
com novo layout, com nova história do Museu Mestre Galdino lá no Alto Moura. Por que 19? Porque é o aniversário de fato de Galdino, porque quem conheceu Galdino sabia que todo mundo que ia para lá ele dizia: hoje é meu aniversário, hoje é meu aniversário. Então, mas dia 19 é a data mesmo dele. Então a gente vai ter uma história bem massa no Alto do Moura, e também esses equipamentos que estão passando em reforma, né? Então tudo está sendo mapeado. O presidente Rafael já pediu toda a movimentação, está visitando inclusive os equipamentos, anotando, né, o que compete a gente, o que compete à obra, o que compete ao paisagismo, para poder a gente juntar dentro da gestão, que é uma gestão só, para fazer a entrega mais. Inclusive a Casa do José Condé, né, que precisou ser sacrificada, digamos assim, naquele período de reforma do mercado de farinha, e alojou inclusive os feirantes lá, mas existe também essa ideia de fazer a reforma lá também. Isso também. A Casa do José Condé é um equipamento super importante, né, um dos equipamentos, o primeiro equipamento cultural daquele espaço que era famoso como Campo de Monta, né, que virou Parque 18 de Maio, né, uma história pensada pelos Condé, por Anastácio. Então a gente tem um olhar muito especial. Ali não é uma reforma pequena, ali é uma reforma grande, pela proporção daquele equipamento, que é equipamento histórico, né, Paulo? Em relação a equipamento ainda, a gente sente falta da biblioteca. A biblioteca está dentro desse projeto de contemplação. Será que dessa vez ela sai ou ainda não? O prefeito Rodrigo Pinheiro, né, ele já está com um toque bem legal aí. É uma outra proposta que vai ser em breve anunciada por ele, pelo prefeito. A gente só está esperando os últimos ajustes para poder tocar isso e fazer uma biblioteca, não só uma biblioteca de acervo de livros, né, mas uma biblioteca que tem também um lado tecnológico, que agrade, que puxe o jovem, que tenha uma interação de fotografia, da imagem da cidade, enfim. Mas o prefeito vai ter um momento certo de fazer esse lançamento, de mostrar para a imprensa e para toda a área educacional, literária da cidade, um novo equipamento que está chegando aí, que vai abrigar a biblioteca. Para não esquecer, né, muita gente inquieta, fica perguntando, ainda dentro do assunto do São João, como é que está a questão de pagamento? Os próprios artistas que fizeram o contrato, a boa parte deles esqueceram que tem a questão do edital, né? Mas parte desses pagamentos já foram feitos ou não? Quais que já foram feitos? O que é que ainda está faltando? Terá que se esperar realmente até o dia 2 de setembro para se receber, ou existe a possibilidade de sair um pouquinho antes? O que é que a Fundação de Cultura tem para responder sobre isso? É muito boa, Paulo, essa tua pergunta. O edital do São João, ele diz que pós São João teremos um prazo máximo até 60 dias. O artista de Caruaru sabe que em outras gestões o camarada se apresentava, mas não tinha nem um norte de quando ia receber. Muitas vezes recebia um São João dentro do outro. Desde 2017, né, com a ex-prefeita Raquel Lira e com o Rodrigo Pinheiro, que a gente estabilizou, a gente conseguiu chegar ao Conselho de Cultura e fez um pacto. Vamos fazer um edital que nos norteia e que diz que vamos ter um prazo até 60 dias. Isso está sendo cumprido em todos os anos. O prazo foi pago antes desses 60 dias, né? Todo mundo sabe que quando tem um São João a gente tem um recurso próprio, mas tem os patrocinadores, né, que pagam de acordo com as cotas do São João. Muita gente já foi paga, né, de alguns polos. A gente fez um levantamento agora com o presidente Rafael e a gente já sabe o quanto a gente deve do artista local. Já foi pago muita gente, não só de fora, mas também artista local. E, por exemplo, um trio Pé de Serra, um grupo de bacamarteiro, um grupo de dança, ele não só tem uma apresentação. Até agora, sábado passado, teve a última comida gigante. Então a gente precisa fechar o ciclo para poder, já foi feita toda a conta, e logo também vamos ter uma boa novidade aí, Paulo, de pagamento de quem está faltando, que está dentro desse prazo que a gente quer pagar muito antes de 60. Essa equipe nova, né, que está assumindo a fundação, embora que são basicamente só o presidente e o vice que inclusive já estava acompanhando essa realidade há um bom tempo, mas já existe programado um planejamento de ações, de atividades, ou um calendário cultural já estabelecido, pelo menos daqui para o final do ano?
Sim, Paulo, a equipe nova ela chega com o Rafael, que é o presidente, eu que sou o vice, Erlon Cavalcante, aí tem Fernanda, que é a gerente geral, Leonardo também, que é o gerente geral, aí temos também Pedro Aguiar, que está na parte também de todo esse processo de palco, som, da estrutura, e aí a gente está montando uma nova Fundação de Cultura, e dentro dessa Fundação de Cultura ela já existe um cronograma de atividades que está dentro do planejamento, né, que é feito do calendário cultural. Por exemplo, até o final do ano vamos ter o Motofest, que já estamos trabalhando fortemente, teremos aí o Festival Ivanildo Vila Nova, que é outro grande movimento. Agora, dia 2, teremos a missa, que é uma celebração Saudade de Meu Remédio é Cantar, que vamos entregar de fato a estátua restaurada de Luiz Gonzaga, que aquela estátua foi criada pelo mestre Cacheado em 2007, de lá para cá não teve um restauro, então a gente fez dentro do movimento do São João, e o próprio São João engoliu essa entrega. Então o prefeito vai entregar a estátua restaurada, mas com homenagem a 3 compositores de Caruaru. 2 estão vivos, Janduí Finizola e Leonildo Almeida, e o outro, Nelson Barbalho, representado pela sua filha Valéria. Então é um equipamento, vamos ter uma entrega, além das outras atividades do Natal. E aí o que é que a gente está fazendo, Paulo? A gente vai começar agora uma série de reuniões, o presidente Rafael já está atendendo na sua agenda oficial entidades, associações. A gente vai começar, além desse grande público, vamos receber aqui os 15 segmentos em dias separados do Conselho de Cultura, para que eles tragam suas pautas, a gente entenda a necessidade dele, para poder avançar, para quando a gente começar o ano de janeiro de 2023, ter um calendário, além desse que já está dentro da pauta, ampliar mais ainda. Essa relação, salvo engano, porque seria a minha próxima pergunta, mas pelo que eu entendi, à medida que essas entidades e os próprios membros do Conselho estão sendo chamados para construir essa pauta junto, isso significa que aquela próxima pergunta, num certo sentido, já está respondida, que é o quê? Isso significa que a gestão está só preocupada com os eventos pontuais? Não, porque daí também nasce o desdobramento das políticas públicas, não é isso, que é algo mais para o cotidiano? Isso, Paulo, política pública é uma obrigação do poder público. Política pública é aquela que fica, aquela política de Estado, aquela que você tem um evento, mas o que é que ficou no evento? Ficou oficinas, ficou debates, ficou mesas redondas, ficou um desejo de querer avançar mais. Então, essas políticas públicas também faz parte do nosso cardápio. É um mosaico cultural. Caruaru, ele transita entre o rock and roll do Alckmenia, a João do Pife. Então ela tem um leque de atividades culturais. A prova disso é a força que o Conselho de Cultura tem das 15 cadeiras. E aí a gente também já tem um olhar diferenciado para a Casa Rosa, para a Casa da Mulher Artesã, para um Monte Bom Jesus, para os símbolos da cidade, feira, monte, enfim, Parque Vasconcelos Sobrinho. Então esse é um olhar novo que a Fundação de Cultura traz. Para quê? Para que o artista e os novos seguidores e os consumidores de cultura, eles possam também ter essas atividades. Por exemplo, nós temos em algumas secretarias nossas atividades culturais, como aula de 8 baixo, aula de violão. Então as chamadas atividades intersetoriais, né, que coliga todas com a mesma finalidade e, claro, mexe com o setor artístico cultural. Isso, a gente tem agora que ampliar dentro da educação, ampliar dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, a Secretaria da Mulher, que tem desenvolvido um papel fantástico, a Secretaria, né, de Ordem Pública, a Secretaria também da Zona Rural, né? Então tudo isso faz parte de um calendário que a gente está desenvolvendo e que vai fazer uma entrega para a população. Esse momento agora é seu para os agradecimentos finais. Paulo, eu quero agradecer, dizer como eu disse aqui no começo, eu lhe acompanho de muito tempo e acho que seu blog hoje desenvolve um papel extremamente importante, que é abrir o diálogo. Esse é também um dos carros-chefes da gestão do Rodrigo Pinheiro, conversar com todo mundo, ter a habilidade de entender os movimentos de todos e avançar. Esse é que é o grande objetivo da gestão pública. Obrigado. Nós conversamos com o Erlon Cavalcante, atual vice-presidente da Fundação de Cultura, blog de Paulo Nailson, Cultura e Política no mesmo lugar.